Face à situação de calamidade fruto do comboio de tempestades que enfrentamos, permitam-me iniciar esta intervenção expressando a minha total solidariedade a todos aqueles que sofreram perdas, particularmente as humanas, essas são irreparáveis, mas também aqueles que perderam ou sofreram danos nas suas casas, empresas, propriedades ou até culturas agrícolas. A violência destes últimos fenómenos meteorológicos em Catadupa deixou marcas profundas no território e na população afetada e que não se esgotam nos danos materiais visíveis, mas que se prolongam na fragilização do tecido económico local, na instabilidade emocional e social das famílias afetadas. Quero, por isso, igualmente manifestar o nosso reconhecimento e gratidão a todos que nas últimas semanas têm enfrentado as consequências das cheias e apoiado de forma exemplar as populações, como é o caso dos funcionários municipais, na pessoa da Sra. Presidente e do Sr. Vereador Ricardo Lino, a Proteção Civil, bombeiros, forças de segurança militares, fuzileiros, os presidentes junto e todos aqueles que, sem esquecer também os voluntários, que de forma pronta revelaram um grandioso espírito de comunidade e que tanto nos orgulha de sermos portugueses. Infelizmente, não se trata de um episódio isolado. Estes fenómenos são um sinal claro de que estamos a viver os efeitos concretos das alterações climáticas. Fenómenos extremos, antes raros, e que se tornaram cada vez mais frequentes e mais intensos. Mas se não podemos controlar a meteorologia, podemos e devemos refletir sobre ações para controlar as práticas que agravam os seus impactos. É urgente reconhecer que parte das cheias descontroladas resulta de decisões humanas erradas, décadas de impermeabilização excessiva de solos, ocupação de leitos de cheia, desflorestação excessiva, urbanização sem critérios de resiliência, destruição de zonas de infiltração natural e ausência de manutenção adequada das linhas de água. Não basta lamentar os danos, é preciso assumir que o ordenamento do território tem de mudar, com base num planeamento regional e urbano muito responsável. A ciência é clara. Quanto mais impermeável é o território, maior é a velocidade e o volume do escoamento superficial e maior é o risco de cheias súbitas. Continuar a construir em zonas de risco ou permitir que se construam infraestruturas críticas em áreas vulneráveis é perpetuar um modelo que coloca vidas em perigo. No caso concreto do Concelho de Coimbra, dada a orografia local, esta reflexão afigura-se urgente. Importa que no âmbito da segunda revisão do PDM, em curso, estas preocupações sejam transformadas em regras condicionantes e invioláveis. O Rio Mondego, que é um dos nossos maiores recursos naturais e identitários, é também um sistema fluvial complexo que exige gestão permanente e integrada. O recente anúncio da reativação do processo de construção da barragem de Girabolhos é uma excelente notícia, mas que não pode cair nem no descrédito pelas inúmeras vezes que já foi anunciada sem concretização efetiva, nem no esquecimento assim que outra notícia retira este cenário dramático que vivemos da cena mediática. Não nos podemos esquecer que mantemos os caudais do Rio Ceira sem qualquer gestão possível, o que o torna um rio totalmente indomável, e o Alva, que apesar da barragem das Fronhas, funciona como um afluente cuja variabilidade extrema agrava ainda mais a instabilidade do Mondego. Entre estas outras ações, é urgente proteger as margens do Rio Mondego entre a Ponte da Portela e o Rebolim e desassorear o Rio Mondego desde a Portela até o açude Ponte. A APA já tinha reconhecido a urgência destas ações e disponibilizado, inclusive, €500.000 para proteger a margem direita do Rio Mondego junto à confluência do Rio Ceira, cuja erosão evolui assustadoramente. E eu queria muito chamar a atenção da Sra. Presidente, e tive a oportunidade também de falar com o engenheiro Pimenta Machado, de facto esta erosão é visível. Nós já perdemos seguramente 5, eu diria 10 metros de território na zona da confluência, exato. Eu imagino que com estas cheias das últimas semanas isto tenha piorado violentamente. Portanto, este é um ponto crítico e eu vos pedia que mantivessem a pressão sobre a APA. Importa avaliar o agravamento dos danos desta cheia e garantir a sua concretização urgente. Outro aspecto que merece cuidado são as falhas sistemáticas do sistema de comunicação e de abastecimento de energia elétrica durante as tempestades. Vivemos um apagão, recentemente em abril, e em várias freguesias, neste último fenómeno, famílias ficaram horas, em alguns casos dias, sem eletricidade, sem rede móvel e sem qualquer forma de contactar os familiares, serviços de emergência ou autoridades locais. Até as forças de segurança de emergência ficaram sem comunicação por falhas do sistema Ciresp, o qual, como todos temos percebido, por depender da rede aérea, é igualmente vulnerável aos fenómenos extremos. Num tempo em que os fenómenos são realisticamente cada vez mais intensos e frequentes e que dependemos da energia elétrica e comunicações para praticamente tudo, é inconcebível que não existam redundâncias mínimas que garantam a segurança das pessoas em situações de emergência. Por isso, propomos que a Câmara Municipal de Coimbra promova a aquisição de geradores e de equipamentos de comunicação via StartLink para equipar todas as juntas de freguesia de concelho, a própria Câmara Municipal e as forças de segurança.
A ligação via Starlink, apoiada na constelação de satélites, oferece uma vantagem crítica em situações de emergência, funcionando de forma independente das infraestruturas terrestres, das operadoras tradicionais e que, como presenciamos, são facilmente interrompidas por cheias, ventos fortes ou falhas de energia. Esta medida garantia que, mesmo perante falhas de rede elétrica ou de comunicações tradicionais, cada freguesia teria um posto seguro onde qualquer cidadão pudesse carregar telemóveis, contactar familiares, serviços de emergência e receber informações atualizadas e fiáveis. As juntas de freguesia são a estrutura política mais próxima das populações, são, por natureza, o primeiro ponto de apoio em situações de crise. Dotá-las de meios de comunicação autónomos e de energia de emergência é um investimento na segurança, na resiliência e na tranquilidade dos nossos municípios. Falamos, por isso, de investimentos insignificantes para uma autarquia face aos benefícios que daqui resultam. Falamos de poucos milhares de euros. Senhora Presidente, este tipo de tempestades e de pressões deixaram marcas profundas, mas também lições claras. Cabe-nos a nós, enquanto responsáveis públicos, transformar estas lições em ações. Não podemos evitar, obviamente, as tempestades e ficou demonstrado que estamos dotados de capital humano especializado que nos confere confiança e segurança. Ainda assim, é nosso dever continuar a preparar Coimbra para enfrentar fenómenos futuros com cada vez mais resiliência, segurança, organização e humanidade, porque os desafios que aí vêm podem ser cada vez mais exigentes. Muito obrigada.